A gente precisa sim, enquanto pais, dar um direcionamento para os nossos filhos daquilo que a gente acredita que é correto. Mas a gente também não pode esquecer de elogiá-los ou reconhecer o valor que ele por si só ou ela por si só faz naturalmente. E para que esse movimento aconteça da forma mais fluida possível, a gente precisa abdicar muitas vezes de crenças e ideologias fixas que a gente tem em relação ao que é certo ou ao que é errado, ou ao que pode e ao que não pode. E quando a gente olha para esse contexto todo, a gente muitas vezes vê, por exemplo, dando um exemplo simples, por exemplo, de uma filha que é mulher, a exigência em se ter, por exemplo, a contribuição em relação às atividades da casa, e não é que tem nada de errado a isso, mas muitas vezes a gente deixa de valorizar essa mesma pessoa, esse mesmo sexo feminino, pela habilidade em conseguir fazer movimentos e conseguir dinheiro muito fácil através do trabalho, né? E aí quando a gente deixa de fazer esse movimento enquanto pais, no sentido de que a gente tem, por exemplo, um adolescente ou uma criança, quando isso é deixado de lado, o reconhecimento de uma habilidade natural daquela pessoa, daquele ser, a gente começa a passar a informação de que, por exemplo, está errado isso que você faz. O certo é isso daqui. E aí quando a gente entra nesse processo, muitas pessoas chegam na vida adulta, na verdade, não se sentindo valorizados, não se sentindo capazes ou ainda esperando o reconhecimento dos pais, quando na verdade nada do que aconteceu para trás em relação ao que essa pessoa estava fazendo de positivo estava errado. Só faltou um olhar diferente, entendendo que o seu filho ou o seu pai é completamente o oposto ou até mesmo muito diferente daquilo que a gente esperava. Mas quando a gente para olhar essas qualidades que o outro tem, seja o seu filho, seja o filho em relação ao pai ou em relação à mãe, a gente começa a perceber de que um consegue auxiliar o outro e anular aquilo que um ou outro faz com tanta facilidade, muitas vezes implica em você não validar que a pessoa é boa, não validar que a pessoa é capaz, não validar que a pessoa pode continuar manifestando sua essência e ainda assim aprender novas coisas em relação a esse processo que é viver.